Opa, e aí? Bom, nesse terceiro vídeo de aplicações com Nest, a gente vai falar um pouco sobre a utilização do banco de dados Mongo. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como criar um banco de dados Mongo dentro do Docker. Então, como rodar um container Mongo dentro do Docker, para ser mais específico. Como configurar a aplicação em Nest para se conectar com o banco de dados Mongo. A gente vai criar os nossos esquemas do Mongo, porque a gente vai utilizar aqui o framework do Mongoose, né? E o Mongoose ele trabalha com esquemas, né? Que são nada mais, nada menos que a descrição do nosso objeto que está no banco. E também a gente vai atualizar nossas services para elas realizarem as chamadas para o nosso banco de dados. Bom, então caindo aqui direto para o código, o que foi feito, né? Quando a gente vai adicionar o Mongoose aqui na nossa aplicação Nest, a gente tem a dependência do Mongoose, né? Mas aqui no Nest ela vem através dessa lib aqui, que é o Nest Mongoose. Então para adicionar essa lib é só a gente dar um npm. Eita, o completar aqui tá maluco. npm i arroba nest. Entendeu? O autocompletar ali. Deixa eu voltar aqui. Nest Mongoose. Então quando a gente instalar essa biblioteca, a gente vai ter acesso a todas as funcionalidades do Mongoose que foi encapsulado aqui pela essa lib aqui do Nest, né? Então vamos lá. Como que é feita a parte de conexão com o Mongo, né? Aqui, a gente vem aqui no nosso módulo principal, a gente já falado um pouco mais sobre as nossas dependências da aplicação e como que o Nest gerencia isso. E a gente vai colocar essa biblioteca aqui do Mongoose como uma dependência aqui na parte de imports, né? Porque quando o Nest subir a aplicação, ele vai importar toda a parte do Mongoose para nossa aplicação, por isso que ela fica aqui dentro do imports. Para conectar com o Mongoose é bem simples, a gente coloca só apenas a função Mongoose module, que é essa que a gente está importando aqui de cima, for root, que é a função que a gente vai usar para especificar a URL de conexão, e no caso, como a gente está rodando dentro do container do Docker, ela está rodando no localhost, né? Então a gente coloca aqui o localhost e a gente coloca aqui a porta, né? Então o nosso container, o Mongo tá rodando na porta 27017 e a gente está deixando essa porta para nossa máquina acessar o container, né? Então o Mongo roda nessa porta e o container está expondo essa porta do Mongo. Então a gente coloca aqui localhost, a porta 27017. E o que é essa barra aqui, né? Bom, essa barra aqui é o nosso banco de dados. Então eu coloquei aqui, como a gente está utilizando o framework do Nest, eu coloquei aqui que a nossa coleção que a gente vai usar lá, que é o nosso database, eu coloquei como Nest. Então assim que a gente inicia a nossa aplicação, ela já está até aberta aqui, mas eu vou parar de rodar. Deixa eu dar um para aqui. Rodar de novo, né? E lembrando que eu estou rodando no modo 2.dev só para ele dar aquele hot reload. Então quando a gente salva um código novo, ele já sobe a aplicação de novo. Então ele está compilando aqui. Beleza. Então a gente vê que ele carregou os outros módulos, né? Então a gente vê que ele carregou nosso app módulo, que são essas dependências que estão aqui no app. Logo depois ele carregou o módulo de carros, que é o nosso módulo de cars. Depois ele carregou o Mongoose Core Modules, que são as dependências internas da lib aqui do Mongoose. De novo ele carregou outra biblioteca aqui, que é o Mongoose Module, que é essa aqui. E depois ele carregou o nosso módulo de tarefas, né? Beleza. Então até aqui a gente já conseguiu conectar no banco de dados Mongo. Então, um exemplo, se eu matar o banco aqui. Eita, não quero fazer isso aqui não, eu quero só stopar o banco. Beleza, parei de rodar aqui, né? O que vai acontecer? A hora que a gente tentar subir a aplicação e ela não tiver de pé, o nosso banco não tiver de pé, a gente subir a aplicação, ele vai dar um erro aqui na parte de conexão. Então, vamos lá. Tá carregando as dependências. Tá vendo como ele já travou naquela parte, ó? Antes ele já carregado até aqui. Ele carregou o Cars Modules e logo depois ele já carregou a parte do Mongoose, né? Até que ele carregou outra parte aqui do Mongoose, mas aquela parte de conexão em si, ele não vai carregar. Você vai ver que ele vai ficar aqui nesse tempo, esperando, até a hora que ele vai dar um timeout.
Boa, aqui. Ele deu a parte já do timeout. Então, ele deu o erro, ele deu o timeout, então ele vai tentar reconectar. Então, vamos subir o nosso banco de novo. Vamos rodar a nossa instância do banco. Beleza. Subimos nosso Mongo de novo. Tadã, já subiu a aplicação. Então, como que ele funciona? Ele tentou conectar, nosso banco estava fora, ele não conseguiu se conectar. Então, ele ficou nesse step aqui de tentando conexão. E aí, a hora que a gente subir de novo, ele caiu no retry e subiu a aplicação. Tá, então qual que é o segundo passo assim que a gente já fez a parte da conexão com o banco? Como a gente vai usar o Mongoose especificamente no nosso módulo de tarefas, que é onde a gente vai concentrar toda a parte das aulas? Bom, o que a gente faz? A gente vem aqui na nossa parte do módulo, igual tá aqui, porque a gente está importando esse módulo, então a gente precisa que ele seja carregado aqui também. Então o que eu vou fazer? Dado que lá eu dei o mongoose module.forRoot, que é para fazer a conexão com o banco em si, que é apenas esse cara aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no meu mongoose, deixa eu dar um refresh. Estou usando aqui pelo próprio VS Code que eu não tive saco ainda para instalar um MongoDB Compass ou um Atlas para visualizar os nossos documentos. Mas beleza. O que ele fez? Ele carregou o nossa base de dados aqui na app module, que é a raiz da aplicação. E quando ele carregou aqui, logo depois ele já carregou o módulo das nossas tarefas. E você vê até que ele já criou nossa coleção de tasks. Por quê? Assim que ele carregou o nosso app module, ele caiu aqui nessa função que é o forFeature e já criou a nossa coleção de tasks. Tá, e como que ele já colocou o nome tasks? Como é automático? Sim, é automático, mas você pode especificar o nome que você quer colocar. Por exemplo, se a gente entrar aqui no nosso task schemas, você vê que aqui então a gente criou o esquema, que vai ser o modelo de dado que a gente vai salvar no banco. E aqui a gente tem o nome assim, collection tasks. E aqui tem esse timestamps true, porque quando a gente salvar um documento, ele vai colocar o created at e o updated at. Então, se eu mudar esse cara aqui para tasks, a hora que a gente matar a aplicação e subir de novo, ele já até fez isso por causa do hot reload, a gente vai ver que a hora que a gente subir aqui, ó, refresh, ele já criou uma nova coleção com esse nome, que é o que a gente passa aqui em collection. Então, eu vou só dropar esse cara. Drop sim, então eu vou colocar o nome aqui, task, isso. Beleza, ele dropou a collection e eu vou voltar pro tasks que estava antes. Então provavelmente ele vai subir a aplicação. E como essa collection já existe, ele não vai recriar, ele vai só conectar nela, dado que ela já existe. Então tá aqui, ó, tasks. E a gente não tem nenhum documentinho nela. Então, beleza. Isso aqui já entendeu que esse aqui é o nosso padrão de documento que a gente vai salvar no banco. Aqui, esse tasks document, o que é esse cara? Bom, esse cara é o tipo de dado que o Mongo vai retornar pra gente. Então, quando a gente for fazer um find, esse aqui é o tipo do documento que o Mongo vai retornar pra gente. Então, a gente coloca esse hydrate document e a gente passa para ele a tipagem do nosso documento que ele vai ser tipado, vamos dizer, que vai conter as propriedades. Então, o nosso documento que está salvo no banco, a gente passa para a que é o hydrate document. E qual que é o tipo dela? É o task schemas, que é onde contém as propriedades. E essa parte aqui do schema factory.createForClass é o que faz a criação desta collection, sim, que a gente sobe a aplicação. Então, como que ele sabe que tem que criar essa tasks? Por causa desse schema factory, .createClass. Quando ele sobe, ele vai fazendo as árvores das coisas que ele tem que criar em memória para subir a nossa aplicação. Ele cai aqui nesse schema factory e para criar essa collection a gente passa o nosso task schema. Então, a hora que ele passar para aqui, ele vai ver o nome da coleção e o padrão de documento que ele tem que criar, com esse timestamp, que é para ter o create at e o updated at. E aqui no nosso módulo das tasks, bom, então, quando ele cai aqui nessa parte de mongoose module.forFeature, ele vai criar um recurso.
E qual que é esse recurso? Bom, esse recurso eu quero que ele seja uma collection. Aí você pega o nome dessa coleção e a gente passa aqui o esquema que é para ser formatado aquela coleção. Então, por isso a gente passa aquela cara que a gente acabou de falar, que é o factory, que ele está exportado como task schema factory, que é esse cara aqui. Então, beleza. Dado que a gente já conectou no banco o nosso task module, já criou o nosso esquema, por que que a gente colocou esse cara aqui no imports? Bom, como a gente falou anteriormente em outros vídeos, tudo que está aqui dentro de imports quer dizer que a gente pode colocar como dependência de uma classe e quando essa classe for executada, o Nest vai injetar aquele código para a gente. Então aqui nesse caso, ele está dentro dos imports porque a gente está importando esse recurso para dentro do meu módulo. Beleza. E agora onde que a gente vai utilizar esse cara? Bom, a gente vai utilizar esse cara no task service. Então, se você for ver aqui, como que o Nest vai injetar isso aqui pra gente, né? Bom, o Mongoose, ele tem outro decorator, né? Que é esse inject model. Então, quando a gente coloca aqui que o nosso Mongoose model está dentro do imports, automaticamente, quando a gente cai aqui nesse construtor, a gente colocar aqui o meu task schema, ele tá dentro dessa notação, o Nest vai injetar pra gente a classe, que é o nosso esquema, né? Então, beleza, ele injetou a nossa classe. E o que a gente pode fazer a partir de agora? Bom, antes a gente tinha aqui em memória, né? Eu não vou estar com o log aqui, eu vou ter que voltar aqui, né? Bom, antes a gente estava salvando todas as nossas tarefas dentro desse array aqui, né? Que é esse private read only tasks array. Então, tudo que a gente fazia antes, criar, buscar, apagar, a gente salva nesse array, né? Então, como agora a gente está com o nosso banco conectado, ou teria um pouco as funções que estavam aqui, que em vez de salvar naquele array, agora vai salvar no banco. E como que eu fiz isso? Bom, a gente tem o nosso objeto, que é o transfer object, né? Que é o que a gente vai receber pela API. E a API passa para a gente esse objeto. E aqui, a hora que a gente chega no nosso service, a gente pega só o nome, que é só pegar o nome da nossa tarefa. Então, assim, dado que o Nest já injetou para a gente a nossa collection, ele criou no banco a nossa collection através da nossa classe, que é o schema, e ele já injetou para a gente nessa variável aqui o valor do esquema, a gente já pode criar o nosso objeto no banco. E como que a gente faz isso com o Nest? Bom, como a gente já injetou, esse valor está disponível para a gente utilizar na classe. E para a gente criar um recurso no Mongo, a gente vai usar o await, porque ele é uma função assíncrona na parte de criação. A gente coloca o this, que faz referência ao objeto da nossa classe, que é o task model. E a gente vai usar a função create. E aqui a gente passa dentro desse diamond aquele cara que a gente falou que faz referência ao nosso documento de quando o objeto existe no banco, né? Então, essa aqui são as propriedades do nosso objeto e esse aqui vai ser o valor de quando a gente buscar o dado no banco, né? Então, aqui, dado que a gente está criando, ele vai me retornar o documento criado. E o documento criado tem esse tipo aqui que é o task document, que ele faz referência ao nosso task schema. E o nosso task schema, ele implementa a nossa entidade de tarefas, que tem apenas um ID e o nome da tarefa. Então aqui o que a gente passa para criar o nosso documento? A gente passa o nome da nossa tarefa e o ID. E esse ID está sendo gerado através daquele UID v4, que é a versão 4 do Unique ID. E dado isso, ele vai retornar para a gente esse task created task. E aqui a gente dá só para martelar no banco que é para ele realmente salvar, a gente dá o createtasks.save, porque se der algum erro aqui, esse cara ele é abortado, então por isso que a gente usa aqui no final o ponto .save. E dado que ele criou no banco, a gente apenas retorna. Bom, então bora testar isso, né? A gente falei muita coisa, mas vamos ver se o que eu falei está realmente funcionando, né?
Então, beleza. A gente tá aqui. Eu já tinha deixado até uma request pronta, tá? Até que um spoiler da request. Então, eu vou até mudar o nome dessa request. Vou colocar assim: criar nova tarefa. Então, aqui é a nossa rota, né? A gente está apontando para o localhost, para a barra tasks. Task, perdão. Então, eu vou colocar aqui o nome da nossa tarefa, né? Qual que é o nome da nossa tarefa? O nome da nossa tarefa vai ser comprar pão. Pão. Bora lá. Testar. Ah, criou. 201, então aparentemente criou, né? Vamos ver se realmente criou. Vamos entrar aqui no nosso Mongo. Aqui, rapaz, aqui tá zero, hein? Mentira, vamos só atualizar aqui, ó. Tá dizendo que criou. Então, o que aconteceu? A gente mandou a parte do... A gente chamou a nossa API através do Insomnia. Ele caiu no nosso controller. A controller chamou a nossa service. Foi injetada a dependência do Mongoose na nossa classe. Ela ficou disponível aqui pra gente. A gente criou o nosso documento. Lembra que eu tinha falado um pouco mais cedo aqui na nossa classe de esquemas, esse timestamp? Bom, esse timestamp, ele é exatamente esses dois campos aqui, ó. Created at and updated at. Então, quando a gente adiciona a nossa coleção esse timestamps true, ele adiciona aqueles dois campos. Então, se eu tirar esse timestamps true e adicionar uma nova tarefa, vamos ser comprar coca. Será que já subiu a aplicação? Já. Ó, ele não retornou aqueles dois campos, que eram os campos de que mostram quando o documento foi criado e quando ele foi atualizado. Então, vamos voltar aqui só para deixar mais bonitinho. Então, beleza. Voltando aqui para nossa service, né? A gente tem outro método aqui que é o findAll. E lembrando, basicamente, na segunda aula, o findAll é quando a gente chama a API no modo get sem passar nenhum parâmetro. Então, deixa eu duplicar você, cara. Quando eu duplicar essa nova rota, eu vou colocar aqui, ó. Buscar todas as tarefas. E eu tenho que mudar, obviamente, para get, né? Que eu quero buscar todas as tarefas. Apago esse JSON. Quando eu der o send aqui, é para retornar aqueles dois documentos que a gente acabou de criar. Então, tá aqui, ó. Ele retornou os dois documentos. Lembrando que esse aqui ficou diferente porque a gente removeu aquela propriedade que é o timestamp. Então, beleza, a gente já sabe criar uma nova tarefa e buscar uma nova tarefa. E agora, bom, antes a gente fazia o buscar apenas uma tarefa também, né? Então, vamos lá também. Vamos buscar mais uma tarefa. Vamos passar uma barra aqui, porque é um path params, esse aqui, né? E nesse caso, a gente está buscando essa tarefa pelo ID V4 que a gente criou aqui. A gente pode buscar pelo underline ID também. Então, vamos buscar por esse aqui, que é a primeira tarefa que a gente criou. A gente pega esse aqui, coloca aqui, e é para retornar só as tarefas. Ih, rapaz, não retornou, hein? O que será que aconteceu? Vamos pagar aqui. Ver de novo. O que será que aconteceu? Find one, cai aqui, document ID. O ID desse cara é esse. Ctrl C, barra ID. É pra ele trazer ele. Aqui, trouxe. Uf, fiquei até gelei aqui já. Falei, rapaz, fiz coisa errada. Bom, então tá aqui. Dado que a gente está buscando por esse ID, a gente passa esse ID aqui no parâmetro da nossa rota. Mas, caso a gente queira buscar pelo ID do Mongo, a gente pega esse ID, coloca aqui, certo? E coloca em vez de ID, que o Mongo gera esse ID aqui, ó, perdão, que é esse ID, que é o de controle dele. Então a gente vem aqui no código e coloca o underline ID. E, rapaz, fica de boinha. Não existe o valor para escopo underline ID. Mentira, existe sim. Ué. Bom, deu um problema aqui na gravação, aqui no OBS, deu pau, tô regravando aqui essa parte. Bom, eu tinha falado aqui que essa propriedade existia aqui, mas no caso quem errou fui eu. Essa propriedade existe, mas não é nessa função findOne. A função que vai buscar pelo ID do Mongo é a find by ID. Então aqui, ó como é bom trabalhar com inteligência artificial, hein?
Ó, o Code Whisper já sugeriu o código pra gente. Então eu vou dar um tab aqui. Eu vou apagar esta parte que a gente fez. Vamos ver se a IA tá funcionando, hein? Tá carregando. Subir a aplicação, beleza. Vamos pegar esse ID que é o mesmo que tá aqui e dar um send. Ó, funcionou. A IA trabalha pra gente, ó, coisa boa. Então, basicamente, caso a gente queira buscar pelo ID do Mongo, a gente usa essa função aqui do nosso modelo que vem o nosso esquema, que é a find by ID. Caso a gente queira buscar por uma propriedade que é nossa, a gente usa o find one e passa aquela propriedade. Então, vou voltar aqui para find one, só para deixar como estava antes. E, em teoria, para ele voltar a funcionar e tá bonitinho. Obviamente não vai funcionar porque, né, esqueci de trocar o ID. Volta aqui. Passa aqui, send, buscou, perfeito. Então agora vamos para a nossa última parte, que é atualizar o nosso documento. Então a gente tem a nossa função de update. Aqui na nossa controller, ela é um método patch, porque a gente vai atualizar apenas um pedaço do nosso documento e não o documento inteiro. Se a gente fosse atualizar o documento inteiro, seria um put. Então deixa eu entrar aqui no nosso controller. Beleza. Então no nosso patch a gente também está passando o parâmetro de rota, o path parents, que é o ID. Então aqui no insomnia a gente vai duplicar esta rota. Eu posso duplicar lá mesmo, depois eu crio uma nova. Duplicate, create, eu queria duplicar de novo, porque deixa uma para buscar todos, uma para buscar uma só. Então esse cara aqui vai ser o nosso patch, esse aqui vai ser buscar todas. Esse aqui vai ser buscar apenas uma. Buscar uma única tarefa. Olha, tem tentador de acento agora aqui? Não tem, é só dar erro mesmo. Joga para baixo, buscar todas as tarefas, buscar uma única e o patch. Bom, dado que a gente já tem a nossa rota, aqui o nosso parâmetro e o nosso parâmetro que é o ID do documento, vamos pegar o nosso documento aqui, que é o comprar coca. Então aqui ele vai trazer todos. A gente tem aqui comprar pão e comprar coca. Eu vou atualizar o comprar coca. Então comprar coca vai ser agora comprar Fanta. Então agora ele retornou nosso true. Por que retornou nosso true? Porque eu especifiquei aqui para retornar apenas um true, porque senão ele retorna um outro valor que é esse matched count, modified count. O que é esse cara? Quando a gente edita um documento no Mongo, ele retorna alguns parâmetros. E um deles é o matched count, quer dizer, eu encontrei o documento que eu quero alterar. Então esse cara normalmente ele vem como 1. E o modified count quer dizer assim, olha, eu modifiquei o documento. Então ele vem também como 1. Mas nesse caso ele é só um update 1. Então como ele é um update 1, esse cara sempre vai ser 1 e 1. Ou 0 e 0, caso ele não encontre, né? Então vamos mostrar isso aqui. Então. Beleza, então vamos mudar aqui para comprar coca 0. Quando eu mandar aqui agora, ele deu 1 e 1. Então, em teoria, é para nossa coca 0, é para nossa coca agora ser 0. Beleza, virou coca 0. E agora a gente vai para o nosso último, que é o delete, nossa função de delete. Aqui no caso chama remove. Então bora lá. A nossa função de remove, a gente tem a nossa controller aqui, que é a função remove. E a gente recebe o método que a gente vai usar, o método delete. E a gente vai também fazer igual a gente estava fazendo antes, que é passar por path params, né? Beleza, então agora quando a gente usar essa função aqui no método delete, vem aqui no banco, fechar tudo, fecha aqui, dá um refresh, view documents, vamos pegar essa aqui que era o nosso documento que deu azia, que é o comprar monster. Pego esse ID, vamos mandar ele pro limbo. Beleza, deletamos ele. Então se a gente dá um refresh aqui agora, não é mais para ele existir, ele não existe. Então a gente acabou passando pelos nossos 5 métodozinhos, que vai ser o create, que seria para criar a nossa tarefa, buscar todas as tarefas, buscar apenas uma tarefa, fazer a atualização de uma tarefa e ir para remover, que aqui ele está removendo apenas pelo ID. E por esse vídeo é apenas isso.
Peço, se você gostou, deixar o like. Não tem sininho ainda, mas acho que vai ter em breve. E todo esse código aqui eu não tô conseguindo colocar ele no repositório porque o YouTube não tá deixando por o link ainda. Então eu tô subindo pro meu GitHub, vou deixar o link desse projeto fixado nos comentários. E por enquanto é isso. Obrigado por estar até aqui.